Palestra. Sinais Divinos. Neville Goddard. 1º de maio de 1968. Aqueles criados na fé cristã ou judaica são ensinados a acreditar que a Escritura é história secular. Mas eu sei que a história de Jesus, desde sua concepção pelo Espírito Santo até sua ascensão ao céu, é um sinal dado por Deus para aqueles que o receberão. As visões do Antigo e do Novo Testamento são realidades eternas inalteradas, que são para sempre. Um dia você encontrará o que no papel parece ser uma pessoa, mas será um estado de consciência, personificado. Quando Paulo reconheceu esta verdade, ele disse: de agora em diante, não considero ninguém do ponto de vista humano. Embora uma vez eu tenha considerado Cristo de um ponto de vista humano, não o considero mais assim. Após a revelação, Paulo percebeu que Jesus Cristo era o poder criativo e a sabedoria de Deus, e não uma pessoa como havia sido ensinado. Mas porque Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus, cada atributo de Deus, seja a fé, chamada Abraão, ou o poder e a sabedoria de Deus, chamado Jesus Cristo, foi personificado. Embora se dirigisse aos coríntios, Paulo estava falando dos personagens das Escrituras quando disse: desde agora ninguém considero do ponto de vista humano. Não sendo mais capaz de pensar em Abraão como uma pessoa, como você é uma pessoa, Paulo conta esta história. Está escrito nas Escrituras que Abraão teve 2 filhos. Um nascido da escrava segundo a carne, e outro nascido segundo a promessa. Aqui Paulo está dizendo a você que por seu nascimento físico você é aquele nascido segundo a carne. Mas o segundo filho de Abraão nasceu de uma mulher livre, nascido de acordo com a promessa. Então Paulo explica a alegoria dos 2 filhos, dizendo-nos que Agar, uma serva de Sara, foi entregue a Abraão, que gerou o filho Ismael, significando: sua mão está contra todos, e todas as mãos estão contra ele. Não é este mundo? Como descendentes da escrava Agar, lutamos para ganhar a vida, pagar aluguel e impostos, sempre tentando nos manter acima da inundação da ilusão. Mas depois da visão, Paulo percebeu que há outro nascimento, que ocorre dentro. Chamado Isaque, esse segundo filho vem de Sara, pois ele nasceu conforme a promessa. Tudo isso é simbolismo, pois quando ocorrer o seu nascimento espiritual, uma criança envolta em panos aparecerá para simbolizar o seu nascimento. Há 2 nascimentos distintos de 2 seres distintos. Um do ventre da mulher, Agar, e outro do crânio do homem genérico, chamado Sara. Tendo visto a visão e, compreendendo sua mensagem, Paulo não mais pensava em Abraão, Isaque, Jacó ou qualquer personagem das Escrituras, incluindo Jesus Cristo, como humanos. Embora ele anteriormente pensasse neles dessa maneira e ouvisse sua história como história secular, ele não os considerava mais assim. Em seu capítulo 3 aos Efésios, Paulo faz esta declaração: ao ler o Antigo Testamento, você perceberá minha visão do mistério de Cristo, que não foi revelado aos homens em outras gerações, mas agora é revelado aos seus santos apóstolos e profetas por meio do Espírito. Não se sabia antes de sua revelação em Paulo que o mistério de Cristo vem de dentro. Na mesma carta aos Efésios, Paulo fala de si mesmo e daqueles com quem compartilhou a visão, dizendo: foi-nos mostrado o mistério da sua vontade, segundo o seu desígnio que traçou em Cristo, para a plenitude dos tempos. Para Paulo, Cristo, poder e sabedoria de Deus, é um plano de redenção, que está crucificado sobre a humanidade e será ressuscitado dentre os mortos. Eu lhes digo agora, que ele me revelou o segredo sagrado de sua vontade de acordo com seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo como um plano para a plenitude dos tempos. E quando esse tempo for cumprido, aquele que está enterrado em você entrará em erupção e o propósito de Deus será revelado. A revelação do propósito dá sentido a tudo. Você pode ter $1 milhão e morrer amanhã. Aqueles que herdarem sua propriedade irão falar de você da boca para fora, mas mesmo depois de uma geração o cuidado cessará e dentro de 3 gerações eles o esquecerão. Este é o mundo, mas existe um plano enterrado em você que revela o propósito de Deus e dá sentido a toda a vida. Quando esse plano for revelado em você, você saberá por que faz o que faz e sonha o que sonha.
Você saberá por que tem certas visões. Você perceberá que tudo contém dentro de si um significado simbólico. Vou te mostrar de uma forma bem simples. Esta noite, você pode sonhar que tem um relacionamento íntimo com outra pessoa. Ao acordar, pergunte a si mesmo o que aquele que você encontrou representa para você, e uma resposta maravilhosa virá do fundo de sua alma. Você descobrirá que, em certo nível, eles representam um estado glorioso. Por exemplo, conheço um homem brilhante que se formou em Yale aos 19 anos e lá permaneceu por muitos anos para ensinar matemática superior. Como um americano de muitas gerações, ele uma vez me disse: devemos ter apenas pessoas que falam inglês no mundo, e ele quis dizer isso. Ele era uma pessoa muito positiva e brilhante. Se em sonho você visse esse homem em um relacionamento, ao acordar perceberia que ele representa algo positivo, forte e intelectual. Então observe, pois quer alguém saiba dos eventos ou não, logo em seguida aquele que está impregnado será inspirado a fazer algo criativo, pois Deus é um criador que sai criando, e você viu o ato criativo de Deus. Nesse nível, você pode pensar que isso é sórdido, mas é porque você não conhece o simbolismo de Deus. Falando a todos na linguagem do simbolismo, aquilo que o mundo pode condenar é um ato glorioso de Deus. Deus, sendo multiforme, desempenha todos os papéis. Vestindo a vestimenta de outro, você vê um ato que pode ser horrível, com base em seu conceito desse indivíduo. Mas se for um ato adorável, uma criança gloriosa, como um poema, pintura ou um projeto para um novo lar, aparecerá dessa união. Isso é tudo o que a experiência significa, mas o homem está tão enraizado na carne que lhe dá um conceito de César, que o cega para o simbolismo de Deus. Você pode ou não acreditar em mim, mas a história de Jesus, desde sua concepção pelo Espírito Santo até sua ascensão ao céu, é simplesmente um sinal prestado por Deus para aqueles que o receberão. Eu cumpri as Escrituras. Há aqueles que aceitarão minha mensagem e aqueles que não. Se você que acredita em minha palavra e já me viu em visão no ato criativo, é porque estou fertilizando a história do Evangelho em você. Eu sou o pai daquilo que está sendo fertilizado. Refiro-me, agora, ao capítulo 4 de 1 Coríntios, onde Paulo fala, dizendo: Você tem guias inumeráveis em Cristo, mas não muitos pais. Eu me tornei seu pai em Cristo. Isso é um mistério. Incontáveis pessoas lhe falarão sobre Cristo, com base na teoria e na especulação, mas não na experiência. A versão King James chama esses homens de instrutores. Paulo está dizendo que embora haja muitos instrutores, depois que suas experiências são aceitas, ele os gera. Paulo compartilhou sua visão, dizendo: Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. A quem alguém poderia recorrer depois de ter experimentado a visão do Filho de Deus chamando-o de Pai? Como alguém poderia dizer algo sobre uma visão que você teve? O Filho de Deus revelou-se em mim e, ao contá-lo, atraio aqueles que acreditarão em mim. Embora possam não entender, eles modificarão seus conceitos preconcebidos da fé cristã para se adequar ao que eu experimentei. A união ocorrerá e esse conceito se desenvolverá dentro deles. Deus, sendo multiforme, usa Neville ou qualquer um que tenha revelado o padrão dentro de si, e usando essa máscara ele tem união com alguém que aceitou a história da salvação. Então, tendo-o fertilizado, o padrão se desenvolve dentro dele. Em 1929 tive união com o Senhor ressuscitado, e 30 anos depois, em 1959, nasci do alto. Se o papel que você está predestinado a desempenhar no corpo de Deus exige um intervalo mais curto, seu nascimento pode acontecer mais cedo, mas minha parte tem sido um desdobramento completo das Escrituras, e isso levou 30 anos. Somos informados de que quando Jesus começou seu ministério, ele tinha cerca de 30 anos de idade. Isso não significa 30 anos após o nascimento físico, mas 30 anos após a união espiritual. Quando ocorrerá o seu nascimento espiritual, somente o Pai sabe, mas nos é dito no livro de Abacuque. Toda visão tem sua própria hora marcada. Amadurece, florescerá. Se demorar, espere, pois é certo e não tardará.
Paulo nos diz que há 8 níveis no corpo de Deus: os apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres e assim por diante. Se você está destinado a desempenhar algo diferente do apóstolo, talvez o tempo latente entre a união e o nascimento dessa parte específica não seja o mesmo. Não há sonho, nem visão, sem significado, pois Deus fala ao homem por meio do sonho e se revela em uma visão. O que você experimenta na visão é certo para aquele nível particular do seu ser, mas quando é reduzido a este nível, o pensamento seria totalmente errado. O homem, tendo comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, decide o que é certo e o que é errado, caindo assim no pântano da confusão. Mas quando ele se vira, descobre que nada é certo ou errado. Em certo nível está certo e em outro está errado. Portanto, aprenda a aceitar todos os níveis. Ao fazê-lo, você ascenderá na árvore da vida, para descobrir que cada nível, quando visto de lá, é correto quando você sabe como interpretá-lo. Ele me revelou o mistério de sua sagrada vontade de acordo com seu propósito, que ele estabeleceu como um plano em Cristo para a plenitude dos tempos. Agora sei que Cristo não é uma pessoa e não considero nenhum personagem bíblico do ponto de vista humano, mas sim um estado de consciência personificado. Certa vez, considerei Cristo do ponto de vista humano, mas agora o vejo como o poder criativo da imaginação e a sabedoria da imaginação, com um plano enterrado nesse poder. Agora sei que sou a cruz que o poder de Deus carrega quando seu plano de salvação se desenrola em mim. Ele despertou e ressuscitou em mim, e toda a história de Jesus Cristo se desenrolou e me revelou como Deus Pai. Já contei minhas experiências. Se o mundo não acreditar em mim, isso realmente não importa, pois encontrarei meu remanescente, meus 10%, que acreditarão em minha história, apesar do que acreditavam anteriormente. Nesta audiência há aqueles que, embora frequentem regularmente, continuam a trazer consigo as suas barreiras e não aceitam a minha história. Outros, trazendo consigo seus equívocos preconcebidos sobre as Escrituras, partem para nunca mais voltar. Um amigo trouxe uma adorável senhora para a última palestra, quando ela me disse que levaria minhas teorias em consideração. Eu disse a ela que não eram teorias, que falo por experiência própria. Então ela disse: mas eu sou uma ministra ordenada, e eu respondi: isso não significa nada para mim. Você já teve a visão de Cristo? Aquele que te ordenou teve a visão de Cristo? Se não, é um cego guiando outro cego. Você não pode levar em consideração minhas teorias, apenas o que eu experimentei. Se não se encaixa no seu equívoco pré-fabricado das Escrituras, tudo bem, mas estou compartilhando minhas visões, minhas experiências. São todas revelações, não teoria. Ela foi muito gentil e saiu dizendo que essa era sua primeira palestra. Você não chega uma vez e ouve algo tão radicalmente diferente do que você foi treinado para acreditar e espera engolir com anzol, linha e chumbada. Pediria à minha amiga que emprestasse a ela meu livro, Ressurreição, e que lesse o capítulo sobre a ressurreição. Está tudo documentado. Fiz referência ao Antigo Testamento e, como Paulo, peço que você mantenha a minha interpretação do Antigo Testamento em mente ao ler minhas experiências. Se assim for, você encontrará luz vindo do que você não entendia anteriormente, pois o padrão despertou em mim. O Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. Não é o contrário. O padrão, o mistério de sua vontade, permanece selado no Antigo Testamento até a plenitude dos tempos, quando o selo é rompido e o homem individual ressuscita, cumprindo as Escrituras. Se você testar seu poder criativo neste nível, a declaração: tudo o que você deseja, acredite que você o recebeu e você o receberá. Não será mais uma grande teoria da boca para fora, mas será conhecida por experiência. Acredite que você é o homem ou mulher que deseja ser. Pegue a sensação de que você já chegou. Olhe para o seu mundo a partir dessa suposição, conhecendo sua verdade. Agora, acredite que sua suposição tem sua própria hora marcada para florescer. Persista em sua crença e nenhum poder na Terra poderá impedir que ela se torne realidade. Isso é cristianismo. Não há limite para o seu poder criativo. O problema mais terrível será resolvido se você apenas conceber uma solução em sua mente.
Qualquer um pode fazer isso. Não é preciso ser um Einstein para imaginar que um problema foi resolvido. Não limite seu poder criativo determinando as formas e os meios para que ele aconteça, pois a imaginação tem à sua disposição maneiras que estão além da descoberta. Não se preocupe em como, quando ou onde, apenas o fim. Se você está endividado, qual é a solução? Que você ganha na loteria, ou um tio morre e deixa sua fortuna para você? Não. O fim é que você está livre de dívidas. Como você se sentiria se todas as suas contas fossem pagas? Assuma esse sentimento e deixe a imaginação endurecer esse sentimento em um fato. Todo problema tem uma solução. Imagine a solução e assuma que é verdade. O que você veria e faria se fosse verdade? Como você se sentiria? Persista nesse sentimento e de uma forma que ninguém sabe a solução virá. Não há nada impossível para Deus, e Deus está crucificado em você como sua própria imaginação humana maravilhosa. Nunca houve outro e nunca haverá outro Deus, e todas as coisas são possíveis para Ele. Se você puder imaginar o fim, sabendo que todas as coisas são possíveis para a imaginação e permanecer fiel a essa suposição como se fosse verdade, a imaginação se consolidará como fato. Lembre-se, o poder criativo não opera por si mesmo. Saber o que fazer não é suficiente. Você, o poder operante da imaginação, deve estar disposto a assumir que as coisas são como você deseja que sejam antes que elas aconteçam. Agora, voltemos aos sinais divinos. A Bíblia começa com a história de Abraão, que é uma alegoria, uma história contada como se fosse verdadeira. Deixando quem a lê descobrir seu personagem fictício e aprender sua lição. Se a história de Abraão, Sara e seu filho Isaque, assim como a história de Abraão, Agar e seu filho Ismael, são alegorias, e Abraão é o pai de todos nós, onde está a realidade da história? O Novo Testamento começa. Esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque e Isaque gerou Jacó e Jacó gerou Judas e seu irmão. Se Abraão, a fonte de toda a vida, é uma alegoria, então tudo é uma alegoria, inclusive Jesus Cristo, pois ele é a culminação de toda a genealogia que começa no primeiro capítulo de Mateus. Pesquise e você descobrirá que as Escrituras são um plano maravilhoso de salvação enterrado em Cristo, o poder criativo e a sabedoria de Deus, que é crucificado no homem como sua própria imaginação humana maravilhosa. Sabendo que o plano está contido em você, a crença o despertará. Você pode desconhecer completamente o momento em que o plano foi fecundado, mas deve ser fecundado por quem despertou do sonho da vida, pois o plano que há de nascer é espírito. Aquele que ainda não despertou pode ser usado para criar um belo poema, uma peça de teatro ou uma história maravilhosa neste nível. Mas o plano de salvação de Deus só pode ser fertilizado por aquele que já ressuscitou dos mortos, e Deus, sendo multiforme, assumirá essa máscara para desempenhar esse papel. Agora vamos entrar no silêncio.